Odeio ter que lhe dizer isso, mas dinheiro não é feito de papel, o que também prova que dinheiro não cresce em árvores. A maioria das notas é de 25% de linho e 75% de algodão, e é por isso que elas têm uma aparência tão diferente. No século XIX, o dinheiro era feito de papel manteiga, por isso as pessoas podiam falsificá-lo facilmente, ao contrário de agora. A Torre Eiffel é quase 15 centímetros mais alta durante o verão. Quando você aquece alguma substância, suas partículas começam a se mover mais ativamente e ocupam um volume maior. Isso é algo que chamam de expansão térmica. Quando a temperatura diminui, a substância se contrai novamente. Tal efeito é mais forte nos gases, mas você também pode rastreá-lo em líquidos e sólidos, incluindo ferro. Por isso, as pessoas constroem grandes estruturas como pontes usando juntas de dilatação. Elas permitem que uma estrutura se expanda e contraia e tais mudanças não causem danos. Uau, eu tenho uma calça assim. O mel pode durar milhares de anos sem estragar. As abelhas pousam nas flores para coletar néctar açucarado. Em seguida, o transportam de volta para sua colmeia e o transferem para outras abelhas operárias. Essas abelhas reduzem o teor de água do néctar bebendo e regurgitando repetidamente o líquido. Vômito de abelha. Enzimas especiais em seu estômago quebram a glicose no néctar, fazendo com que fique mais ácido. As abelhas depositam esse néctar no favo de mel e começam a abaná-lo com as asas para que a água evapore mais rapidamente. O mel agora é altamente ácido e com baixo teor de água, o que o impede de estragar. As bactérias que deterioram os alimentos não podem sobreviver em tais condições. Tempos atrás, as pessoas usavam os colchões no chão. Levantar o colchão foi uma prática que começou no Egito Antigo e continuou em muitas outras culturas. As pessoas perceberam que o chão era frio e poderiam aquecer suas camas mais facilmente se estivessem fora do chão. As casas costumavam ser mais frias. O ar frio entrava por baixo das portas. Não havia aquecimento central, então era preciso encontrar outras maneiras de se aquecer. O ar quente tende a subir. E se você estiver posicionado mais alto, não sentirá tanto frio quanto no chão. Além disso, dessa forma, as pessoas poderiam manter suas camas limpas com mais facilidade. Em casas simples, os pisos costumavam ser muito mais sujos do que hoje, e toda essa sujeira geralmente migrava para as camas. Continuando a falar sobre sujeira, você acha que as pessoas são naturalmente limpas e arrumadas? Afinal, nossos ancestrais que viveram há milhares de anos já usavam latrinas, arrumavam os cabelos com pentes e mantinham suas casas e corpo limpos. Nossa necessidade natural de higiene e limpeza é impulsionada pelo nosso sentimento de nojo. Esse é um mecanismo que ajuda nossos corpos a se manterem seguros e os protege de diferentes infecções. É por isso que somos mais sensíveis a certos cheiros e coisas, mas ainda temos alguns hábitos bastante desleixados. Por exemplo, comer lanches acima de um teclado. Eca, eu certamente nunca faço isso. Mas há animais que são ainda mais arrumados do que nós, humanos. Por exemplo, as cascavéis gostam de manter o ambiente arrumado. Algumas delas até usam seu pescoço musculoso e cabeça triangular para varrer a grama bagunçada quando caçam. Muitos animais gostam de limpar seu caminho quando vão atrás de sua futura refeição. Os répteis também. Menos vegetação aumenta as chances de pegar a comida. Os pássaros canoros também preferem manter a limpeza e se livrar de restos de comida, cascas de ovos ou outros lixos em seus ninhos. Dessa forma, eles também tornam suas casas menos visíveis para seus inimigos. Enquanto isso, no espaço, as sombras são mais escuras na Lua do que em nosso planeta. Isso ocorre porque a atmosfera da Terra espalha mais luz solar. Mas se você pudesse visitar a Lua, observaria sombras tão escuras que não conseguiria ver para onde estaria indo. Além disso, você notaria pegadas frescas na superfície lunar. As pessoas não pisam lá há algumas décadas, mas as pegadas parecem ter sido deixadas ontem. Como não há água nem vento na Lua, nada pode apagar essas pegadas. Assim, elas podem permanecer lá, em sua forma original, por milhões de anos. Então tome cuidado onde pisa, hein? O núcleo da Terra contém ouro suficiente para revestir todo o planeta. E se você decidisse fazer isso, o nível desse metal precioso seria na altura do joelho. Há milhares de anos, as pessoas têm extraído ouro e platina, juntamente com um monte de outros minerais preciosos, debaixo da superfície do nosso planeta. É por isso que podemos ter esgotado alguns dos minerais em certas áreas, mas a Terra ainda tem um grande número desses depósitos, especialmente se você se aproximar do núcleo. Isso se deve aos inúmeros meteoritos que colidiram com nosso planeta durante o período de sua formação. Esses meteoritos continham diferentes minerais, incluindo ouro. Naquela época, a Terra ainda estava em seu estado fundido, e é por isso que a maior parte do ouro, um elemento pesado, afundou profundamente em seu núcleo. E o manto de silicato posicionado sobre o núcleo prendeu grandes quantidades de ouro e alguns outros minerais.
Infelizmente, a maioria deles está meio fora de alcance agora, só que falamos de 2.900 quilômetros abaixo da superfície e temperaturas de milhares de graus. Muito quente, em outras palavras. Claro, se você estivesse prestes a ir para o espaço, uma das primeiras coisas que você pensaria seria em um traje espacial. Mas você sabe que é possível sobreviver no espaço mesmo se não estiver usando nenhuma proteção? Bem, não fique tão esperançoso ainda. Você não duraria mais do que 15 segundos. Esse é o tempo que você levaria para perder a consciência, porque o oxigênio deixaria de chegar ao seu cérebro. Em 1965, um técnico acidentalmente despressurizou seu traje dentro de uma câmara de vácuo. Ele perdeu a consciência após 12 a 15 segundos. 27 segundos depois, seu traje, felizmente, foi repressurizado. O homem disse mais tarde que se lembrava da umidade em sua língua começando a ferver. Ele também perdeu o paladar, que só voltou 4 dias após o acidente. Você também não pode prender a respiração no espaço, então isso não vai te salvar. Seus pulmões se romperão em algum momento, porque o ar se expandirá lá dentro. O oxigênio em outras partes do corpo também começará a se expandir, o que significa que você aumentará até o dobro do tamanho. Quase como a tia Marge de Dudley Dursley de Harry Potter. Bem, não exatamente. Você não vai explodir, graças à sua pele elástica. Ela continuará mantendo você unido. E os líquidos em seu corpo começarão a vaporizar rapidamente também. Isso não lhe parece agradável? Não. O oceano tem sua icônica cor azul graças à luz do sol. Quando o sol brilha, a água absorve comprimentos de onda de luz laranja e vermelha mais longos e reflete ondas de luz azul mais curtas. Isso só é possível quando há uma grande quantidade de água. Então, quanto mais água você tem em um lugar, mais azul ela parece. É por isso que a água que você despeja no copo não tem nada em comum com esse lindo azul oceânico. O oceano desempenha muitas funções importantes. Por um lado, produz 50 a 80% de todo o oxigênio em nosso planeta, o que significa que nos mantém vivos. Mas também ajuda a internet a funcionar. Então, quando você está rindo de um vídeo engraçado de cachorro ou assistindo a sua série favorita, sim, agradeça ao oceano por isso. A maioria dos cabos que alimentam a internet e, portanto, permitem que pessoas de todo o mundo a usem, correm debaixo d'água. São os cabos de comunicação submarinos, quilômetros e quilômetros de fiação cruzando o fundo do oceano. Existem barcos especiais para colocar tudo isso no lugar. Eles são projetados especificamente para essa finalidade. Para garantir que nada danifique os cabos e sua internet, é preciso colocá-los em trechos relativamente planos do fundo do oceano. Os cabos também precisam estar longe de antigos naufrágios ou grandes ecossistemas oceânicos. Alguns desses cabos possuem um revestimento especial que os protege de danos. Dessa forma, nenhum tubarão faminto ou peixe curioso tem a chance de mastigar a fiação. As árvores falam. Bem, não exatamente como as pessoas, mas elas têm sua própria forma de comunicação. Suas raízes estão conectadas através de uma rede subterrânea de fungos. Essa rede recebeu o apelido de Internet das Árvores. Graças a essa rede, as árvores podem compartilhar recursos entre si. É assim que elas falam. Elas usam esses fungos para transmitir nutrientes e água de uma árvore para outra. Por exemplo, há uma árvore mãe ou uma árvore que é mais forte e mais velha do que outras na floresta. Ela compartilha alguns de seus nutrientes e açúcares com pequenas árvores que crescem nas proximidades. Obrigada, mamãe. Olhe quantos insetos voando em um belo dia de sol. Você acha que eles ficam bronzeados de sol? Bem, aqueles que passam a maior parte do tempo ao ar livre não. Eles têm exoesqueletos escuros que contêm melanina. É assim que bloqueiam os raios ultravioleta. Mas os insetos que vivem no subsolo e na água ou criaturas noturnas têm a pele mais pálida e mais fina. Se passarem muito tempo fora durante o dia, podem mesmo se queimar ou, pior ainda, eles podem ser comidos. Os dentes dos esquilos nunca param de crescer. Eles os desgastam roendo nozes e outros alimentos duros. A frente dos dentes dos roedores é na verdade laranja, pois eles são cobertos por um esmalte especial resistente. Aposto que você está feliz por não ter que lidar com isso. Algumas espécies de pássaros não se importam em mastigar pimentas, pois não são capazes de sentir a ardência. As pimentas queimam a nossa boca porque contém uma substância química especial, a capsaicina. Mas os pássaros não têm as papilas gustativas necessárias para sentir esse efeito. O chifre do rinoceronte é feito de cabelo, ou pelo menos da mesma proteína que compõe nossos cabelos e unhas. Esta proteína é chamada de queratina. Esse chifre é único, já que outros animais têm chifres com centro ósseo. O pica-pau pode bicar a madeira 20 vezes por segundo. Esse ritmo é quase rápido demais para o olho humano perceber.
O número de bicadas geralmente atinge um total de 8.000 a 12.000 por dia. Uma estrela do mar tem olhos, um na ponta de cada um de seus braços. Esses olhos são grupos de células sensíveis à luz. As rãs não precisam beber água. Em vez disso, elas têm uma área conhecida como área para beber. Está na barriga e nas coxas. Elas a usam para absorver água diretamente pela pele. Isso pode economizar algum tempo. A maioria das espécies de lagarta tem cerca de 4.000 músculos no corpo. E quase 250 deles estão apenas na cabeça. Os vermes árvore de Natal são muito mais bonitos do que você pode imaginar. Mas embora esses pinheiros tenham uma aparência incrível, 2/3 do corpo do verme estão escondidos em um tubo de carbonato de cálcio. E o objetivo disso é? Eu não sei. As famosas presas do narval são, na verdade, seus dentes meio virados do avesso. Esses unicórnios do mar têm apenas 2 dentes, e nos machos, um deles cresce bem no lábio superior. Ao contrário dos dentes humanos, este é duro por dentro, sensível e macio por fora. O tamanduá não tem dentes, mas não é um problema. Esta criatura tem uma língua super longa. Essa língua ajuda o animal a lamber mais de 35.000 cupins e formigas todos os dias. Essa é uma maneira de lamber a fome. A pulga pode pular mais de 200 vezes o comprimento do próprio corpo. Se os humanos tivessem essa habilidade, pulariam tão alto quanto o Empire State Building. Yuhu! Os ovos de rã de olhos vermelhos podem eclodir mais cedo se sentirem que o ambiente não é seguro. Pequenos animais com metabolismo rápido enxergam em câmera lenta. Isso os ajuda a escapar de criaturas maiores. As impressões digitais dos koalas são muito semelhantes às humanas. Às vezes, as impressões digitais desses animais até se confundem em cenas de crimes, provavelmente na Austrália. O suor do hipopótamo é rosa e não é exatamente suor. É um fluido oleoso avermelhado. Sua função não é resfriar o corpo, mas hidratar a pele e protegê-la. Esse líquido também funciona como um antibiótico. Se você se queimar do sol ou se cortar, pode passar um hipopótamo em cima de você. A pele dos ursos polares é preta, e os pelos de sua pelagem são ocos e quase transparentes. Esses animais têm pelos crescendo até mesmo na parte inferior das patas. Isso lhes dá uma melhor aderência ao gelo e os protege contra o frio. Algumas espécies de tarântulas, que estão entre as maiores aranhas do mundo, podem viver sem comida por mais de 2 anos. Eu ainda acho que elas são assustadoras. Ornitorrincos fecham os olhos enquanto se beijam. Quer dizer, nadam. Eles têm dobras de pele especiais cobrindo as orelhas e os olhos, evitando que a água entre. As narinas desses animais também têm uma vedação à prova d'água. Emus não podem andar para trás, mas os cientistas não sabem ao certo o porquê. Essas aves que não voam são as únicas que têm músculos na panturrilha. Os emus podem correr muito rápido. Eles também podem viajar longas distâncias, mas não são capazes de recuar. Os crocodilos não conseguem mover a língua porque ela está presa ao céu da boca. Ela mantém a garganta fechada e protege as vias respiratórias do animal. Cobras aquáticas, golfinhos, baleias, jacarés, crocodilos e tartarugas podem se afogar. Isso vai acontecer se eles tiverem que ficar debaixo d'água por muito tempo. Esses animais não conseguem respirar na água. Eles simplesmente podem prender a respiração por um longo tempo. Apenas uma espécie de pássaro pode voar para trás, o beija-flor. Ei, vá falar com o emu. Esses pequenos pássaros também podem bater suas asas até 80 vezes por segundo. Apesar da aparência dos mussaranhos elefante, esses pequenos animais são mais parentes dos elefantes do que dos mussaranhos. Talvez seja por isso que eles têm um nariz semelhante à tromba característica. Os mussaranhos elefante usam seu longo nariz para mastigar insetos. Muito astuto. Os gatos, assim como outros felinos, não podem saborear coisas doces. Eles não têm as papilas gustativas necessárias para isso. Que pena, mas para mim. Os flamingos só podem comer com a cabeça virada para baixo. É por isso que sua mandíbula inferior é enorme e sua mandíbula superior não é fixa. Esse arranjo é perfeito para alimentação de cabeça para baixo, mas é o oposto do que outros pássaros têm. Não é fácil ser rosa. A pele dos tigres é tão listrada quanto o pelo deles. Isso é tudo o que tem a dizer. Quando os tucanos dormem, eles se enrolam em bolas bonitas e apertadas. Essas aves viram a cabeça para que a cauda cubra a cabeça e o bico repouse sobre o dorso. O avestruz tem um dos maiores olhos do reino animal. Eles são mais massivos que o cérebro do pássaro. Cada olho é tão grande quanto uma bola de bilhar.
Todos os peixes palhaço nascem machos, mas em algumas circunstâncias, eles podem se transformar em fêmeas. Essa mudança é irreversível. Ao contrário da maioria dos peixes, quando os cavalos marinhos acasalam, eles mantêm o par para o resto da vida. Ainda mais fofo é o fato que, quando os companheiros viajam, se movem lado a lado e geralmente se agarram à cauda um do outro. Os cupins nunca dormem. Eles não precisam recarregar suas baterias, mas eles podem comer 24 horas por dia, 7 dias por semana, bem na sua casa. A preguiça precisa de até 2 semanas para digerir sua comida. Ei, leve o tempo que precisar, sem pressa, não tem nada programado. As impressões do focinho dos cães podem ser usadas para a sua identificação. São semelhantes às impressões digitais humanas e exclusivas para cada animal. Corujas não têm globos oculares. Em vez disso, elas têm tubos oculares que não se movem nas órbitas oculares. Os pinguins não têm ouvidos externos, mas sua audição é excepcionalmente aguçada, especialmente quando estão à procura de ursos polares. Shhh, não vamos dizer nada. Águas vivas contêm até 98% de água. É por isso que quando são levadas para a praia, seus corpos podem evaporar no ar depois de apenas algumas horas. Se o engarrafamento acontecer embaixo d'água, um jacaré sempre dará lugar a um peixe-boi. Boas maneiras. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. Portanto, é inteligente apenas deixá-los vencer ao jogar boliche. Os pandas gigantes não são exigentes quanto aos locais para dormir. Eles geralmente dormem onde quer que estejam, na maioria dos casos bem no chão da floresta. Os filhotes recém-nascidos do panda gigante são minúsculos. Eles pesam o mesmo que uma pequena xícara de café e são menores que um rato. O peixe-mão vermelho pode caminhar ao longo do fundo do oceano com a ajuda de suas mãos. Mas é claro que não são mãos, mas nadadeiras evoluídas. Sério. Os gatos não costumam miar uns para os outros. Um estudo mostrou que os felinos usam essa forma de comunicação principalmente para chamar a atenção de nós, humanos. E funciona. Os bichos preguiça não podem tremer. Não é que estejam muito ocupados digerindo aquela refeição de 2 semanas. Sua pele às vezes é coberta por algas. E quando ficam muito quentes ou muito frios, seu metabolismo é interrompido. Durante os tempos difíceis, as águas-vivas imortais se transformam de volta ao seu estado mais jovem. Assim que alcançam o estágio em que não passam de uma bolha de tecido, essas criaturas começam a crescer novamente. E esse processo, aparentemente, pode repetir continuamente. Os parentes vivos mais próximos do Tiranossauro Rex são galinhas e avestruzes. Não dê as costas para eles. A moreia tem outro conjunto de mandíbulas que podem se estender da sua garganta. Primeiro, as mandíbulas principais se fecham em torno de uma infeliz criatura marinha. Em seguida, o conjunto adicional agarra a futura refeição da moreia, com dentes afiados e apontados para trás. E depois disso, o animal capturado é arrastado de volta para a garganta da enguia. Acabei de perder meu apetite. Algumas espécies de caracol têm conchas peludas. Graças a esses pelos, os caracóis podem aderir melhor às superfícies molhadas. Quando as baleias jubarte caçam, geralmente se reúnem em um grupo e aplicam uma tática de rede de bolhas para pegar sua comida. As bolhas não deixam os cardumes fugirem. Os leopardos das neves não podem rugir como os outros felinos grandes. Tem a ver com suas cordas vocais menos desenvolvidas. Mas esses animais podem miar, rosnar, assobiar e até mesmo ronronar. Para não se afastar de seu grupo durante uma soneca, as lontras do mar se dão as mãos. Elas também podem se enredar em algas marinhas gigantes com o mesmo propósito. Ei, isso é meigo. O leão é frequentemente chamado de rei das pradarias. Achei que fosse o rei da selva. E ainda, até 90% de toda a caça no clã é feita pelas fêmeas. Os machos são encarregados de proteger o território e os membros do bando. E fazem a deliciosa salada de batata conhecida como Hakuna Matata. Os gatos são famosos por sua incrível habilidade de mover as orelhas. Tudo porque os gatinhos têm 32 músculos em cada orelha externa. Algumas espécies de tubarões podem brilhar no escuro. Infelizmente, apenas outros tubarões podem ver esse brilho esverdeado. Você tem até 8.000 papilas gustativas, mas seu cão tem pouco mais de 1.500. O gaio azul pode imitar outros pássaros. Seu favorito é o chamado de um falcão. O gaio azul o usa para afastar outras aves de seu território. Os slow lores são incrivelmente fofos e igualmente traiçoeiros.
Eles são os únicos primatas venenosos conhecidos e têm uma glândula na dobra interna do braço que secreta toxinas capazes de causar consequências desagradáveis nas pessoas. As vacas do mato têm uma incrível tática de evasão. Para fugir de outros animais, elas se movem em zigue-zague. Os golfinhos nariz de garrafa têm nomes, uns para os outros, com chamados específicos. Oi, Bob. Oi, Charlie. Olá, Dolly. E aí, galera? E obrigado pelos peixes. As girafas têm longas, realmente longas línguas negras. Os cientistas supõem que essa cor possa proteger a língua de queimaduras solares. Bom, isso é tudo o que eu tenho por hoje. Até mais. Duas comissárias de bordo estavam na cozinha, sorrindo uma para a outra enquanto o avião se preparava para decolar. Normalmente seria um momento agitado, recebendo os passageiros e acomodando-os. No entanto, este é um momento para se divertir. O voo delas é um voo fantasma, sem nenhum passageiro. Se você já se perguntou o que a tripulação faz em voos vazios, então está prestes a descobrir. Cada uma delas pegou uma bandeja, mas sem a intenção de preparar comida, e foram para 2 corredores separados. É hora de surfar no corredor! Os motores são acionados quando o avião se desloca do terminal até o início de sua pista designada. As atendentes colocam as bandejas no chão e ficam de pé sobre elas, se segurando nos assentos e esperando a decolagem. Elas começam a rir enquanto o avião acelera rapidamente. Em um instante, ele está indo pela pista. À medida que sobe no ar, o interior se inclina. Elas se soltam dos assentos e, à medida que a aceleração vai aumentando, elas também aceleram, descendo pelo corredor. A primeira delas cai na fileira 8, enquanto a outra continua até o final. Um novo recorde, pessoal! A vitória foi fácil! Embora pareça exagerado, de acordo com o instrutor de segurança do Fórum de Viagens, Quora, surf no corredor é uma coisa real. Os fracos de coração podem escolher a opção mais suave, que é a de se sentar na bandeja enquanto ela desliza para baixo. A imaginação dispara sobre o que mais elas podem fazer. Voltas ao redor do interior, carrinhos pelos corredores, saltos. Dá pra ter um cinema nos ares fechado só para seus colegas. Discotecas aéreas ou karaokê a bordo do avião. Se você é comissário de bordo e a sua tripulação quer festejar, escolha uma música na tela do assento e pegue o microfone usado para anúncios. Seus colegas estão esperando. Não há passageiros por perto para assistir a sua dança. Você pode fazer qualquer coisa. O céu é o limite. Um membro da tripulação fez um vídeo viral enquanto cantava no corredor do avião vazio. Milhões visualizaram o vídeo peculiar. É uma pena que não havia passageiros. Teria sido um excelente entretenimento. Alguns até disseram que eles comiam a comida destinada aos passageiros. No entanto, qualquer um que admitisse tal conduta ou fosse pego seria demitido imediatamente, mesmo com um novo recorde de surf. Você pode estar se perguntando por que haveria um voo fantasma em primeiro lugar. Existem muitas razões. Na Europa, as companhias aéreas devem cumprir suas obrigações e continuar o voo, mesmo que não tenha passageiros a bordo. Legislação semelhante existe nas Américas. Existem intervalos de tempo que permitem a decolagem e o pouso. A Comissão Europeia tem uma regra de use ou perca. Se as companhias aéreas não cumprirem pelo menos 80% das vezes, correm o risco de perder seu espaço para a concorrência. As aeronaves também não podem ser deixadas no aeroporto durante a noite, como você faria com um carro. Às vezes, elas precisam ser preparadas para armazenamento e retornam para um local específico. Em algumas situações, as companhias aéreas continuavam os voos e usavam jatos de passageiros para transportar cargas. Esse tipo de pensamento proativo salvou a vida financeira de algumas empresas. Ao ouvir o termo voos fantasma, você pode pensar em algo um pouco mais assustador, como em um filme de terror. E você estaria certo. Houve voos fantasmas reais e documentados. Em 1943, um voo em uma missão de combate desapareceu após um ataque a Nápoles. Na Líbia, o naufrágio foi descoberto, mas não até 15 anos depois. Nenhum dos tripulantes foi encontrado. No ano seguinte, uma segunda expedição ao local encontrou água fresca o suficiente para beber, café que ainda tinha sabor e rádios e metralhadoras em funcionamento. O público ficou fascinado. Era o mistério do voo fantasma. Para a maioria dos comissários de bordo, suas experiências cotidianas a bordo de um avião vazio não são particularmente assustadoras ou tão divertidas quanto nossos surfistas de corredor. Eles estão muito ocupados para tudo isso. Um avião típico vai pousar e os passageiros sairão, deixando para trás uma grande bagunça.
Nem todo mundo é tão organizado quanto você e eu. Nesta hora, a equipe de limpeza corre a bordo, aspirando o chão, recolhendo o lixo e limpando todas as superfícies para que os novos passageiros tenham um ambiente limpo. Eles devem trabalhar rápido, pois tem um prazo. O avião deve estar pronto para decolar novamente menos de 80 minutos, às vezes até bem menos, dependendo da aeronave. Esse tempo é chamado de Turnaround Time, ou TAT. Quanto mais tempo o avião fica na pista, menos dinheiro a companhia aérea ganha. O almejado é que o TAT seja o mais breve possível, afinal o tempo é dinheiro. Enquanto o avião está sendo limpo, a equipe de terra está reabastecendo. São necessários muitos milhares de litros, dependendo do tamanho da aeronave, peso e duração da viagem a ser realizada. Sem esperar que a equipe de limpeza termine, a equipe de catering entra no avião. Muitas vezes, eles têm que desviar um do outro enquanto as refeições são armazenadas na cozinha. As refeições atribuídas devem corresponder, no mínimo, ao número de passageiros do voo iminente. Assim como consertar um assento rasgado, qualquer pequeno reparo precisa esperar até uma escala mais longa. À medida que o caos organizado continua, os porões de bagagem são esvaziados pelo pessoal de terra enquanto as novas bagagens chegam. Uma das movimentações mais complexas pode ser mover as bagagens para a esteira. Não há muito espaço e, às vezes, o funcionário terá que se agachar para fazer o trabalho. É necessária muita força e habilidade, e o relógio está correndo. Os atendentes também estão ocupados. Eles devem garantir que a equipe de catering tenha alocado as próximas refeições e bebidas nos devidos lugares. Eles verificam seu inventário e se preparam para os passageiros que chegam. Eles exercitam os músculos do rosto. Em breve, estarão com aquele sorriso fixo e dizendo "Bom dia" 200 vezes seguidas. Enquanto são sempre amigáveis, eles têm que lidar com todos os tipos de comportamentos, o que pode testar a paciência até mesmo dos atendentes mais firmes. Com base em uma lista de 17 comportamentos observados ao longo dos anos, um comissário de bordo daria as seguintes recomendações aos passageiros. Os comissários na porta de embarque cumprimentam todos os passageiros, às vezes, mais de 200 vezes seguidas. Você poderia, por favor, dizer olá de volta? Eles ficam felizes em ajudar e recomendam que os passageiros apertem a campainha apenas quando necessário. Os atendentes coletam lixo em horários específicos, usam luvas e preferem não correr para frente e para trás. Há algo que incomoda a maioria das pessoas, que é quando os passageiros tiram os sapatos. Por favor, certifique-se de estar usando um par de meias novo. Se você se sentar na fileira de saída de emergência, não coloque nenhuma bagagem embaixo do assento à sua frente, pois ela pode bloquear o caminho se os comissários de bordo, por exemplo, precisarem usar escorregadores de borracha com urgência. Todo mundo conhece a regra de desligar o celular, mas nem todo mundo sabe por que isso é tão importante. Vamos supor que todos os passageiros liguem seus telefones. Nesse caso, os campos eletromagnéticos de alta frequência dos telefones celulares podem perturbar o sistema de navegação do avião e causar falsas indicações. Existe o risco de o piloto tomar uma decisão errada sobre o pouso, especialmente se o tempo estiver ruim. A tripulação recomenda manter o cinto de segurança afivelado durante todo o voo, mesmo que o sinal esteja desligado, porque uma forte turbulência pode ocorrer inesperadamente e o avião pode descer até 275 metros. Você pode afrouxar o cinto para ficar mais confortável. Assim, os comissários de bordo ficarão felizes por você estar seguro. Os passageiros entram no espaço confinado a bordo de um avião e podem inconscientemente começar uma luta instintiva pelo melhor lugar. Lembre-se de que esta é uma condição temporária. Trate a todos com respeito e mantenha o encosto ereto enquanto a comida é servida ou quando seu vizinho chegar ao assento. Os passageiros, às vezes, ficam com seus fones de ouvido enquanto conversam com o comissário de bordo. Os atendentes podem perguntar ao passageiro se ele quer um refresco e podem receber um olhar vazio de volta. Você se importaria de tirar seus fones de ouvido? Algo que acontece em todos os voos é quando o avião está prestes a decolar e alguém decide que quer ir ao banheiro. É tudo uma questão de hora apropriada. De preferência não quando o avião está descendo a pista a toda velocidade. Por favor, espere até que a decolagem termine, porque pode ser perigoso. Embora seu trabalho possa ser cansativo, felizmente para nós, os comissários de bordo são pessoas pacientes, gentis e amigáveis. Eles seguem em frente, independentemente de quão cansados possam estar. Os voos internacionais, em particular, podem ser longos e complicados. Então, quem poderia culpá-los se eles estiverem em um voo fantasma e decidirem relaxar, surfar no corredor com um pouco de distração prazerosa? E o que você faria se por acaso estivesse em um voo vazio? Ei, pode falar mais alto? Acabei de devorar uma pizza inteira. É que depois de comer muito, nossa audição costuma ficar menos aguçada.
Durante a digestão, grande parte de nosso fluxo sanguíneo é direcionada para o estômago, tirando um pouquinho dos demais órgãos. Então, da próxima vez que quiser ouvir sua banda preferida em um show ao vivo, faça uma refeição mais leve para manter seus ouvidos em sua melhor forma. Acima do estômago e do rim esquerdo, temos um órgão mágico que consegue crescer de novo se retirarmos uma parte dele. Nosso fígado consegue se regenerar formando células novas, chamadas de hepatócitos. Elas começam a se multiplicar assim que o fígado é danificado. A seriedade do dano é que define se ele irá se regenerar por completo e o tempo que levará para fazer isso. Você já parou para pensar o que é pior para o seu corpo? Não dormir ou não comer? Ao que tudo indica, não dormir o suficiente é mais perigoso. Isso porque ele não descansa, ficando exposto a mais riscos. Após 24 horas sem descansar, você pode começar a ter problemas de memória e enfrentar dificuldades para se concentrar. Com apenas 17 horas sem dormir, você já começa a se sentir cansado e um pouco grogue, irritado, tenso e mais emotivo. Preciso tirar uma soneca. Seus receptores de dor também ficam mais sensíveis, então tudo doerá mais do que deveria. E isso afeta a sua audição também. O quê? Por outro lado, você pode passar tranquilamente 24 horas sem comida, até que seu corpo perceba que parou de comer. Nas primeiras 8 horas, você continuará digerindo as últimas refeições que fez. Após esse período, começará a usar as gorduras armazenadas para obter energia. Não se alimentar por mais de 24 horas fará seu corpo começar a comer suas próprias proteínas, então começará a haver perda muscular. Nem sempre é seguro beber água da chuva. Ela pode conter bactérias e vírus prejudiciais à saúde. Outra coisa, em locais muito poluídos, ela pode carregar até materiais prejudiciais. Algumas comunidades por aí dependem inteiramente da água da chuva como fonte primária de hidratação. Mas será que ela possui algum benefício para a saúde? Certamente não, de acordo com estudos recentes. Algumas dessas substâncias de risco podem ser retiradas após a fervura, mas é melhor prevenir e só tomar água de fontes 100% seguras para o consumo humano. Nossos corpos produzem suor para regular a temperatura e para fins de hidratação, como a que precisamos nas palmas das mãos para ter uma pegada mais firme. Mas o suor não aparece somente na pele, ele sai por cerca de 5 milhões de poros pelo corpo. Pisamos em 1/4 de nossos ossos todos os dias. Temos um pouco mais de 200 deles, e cerca de 1/4 fica em uma região muito pequena, nos pés. Como temos 26 ossos em cada pé, são 52 nos dois. Nossos olhos produzem lágrimas por muitos motivos, entre eles proteger a si mesmos de infecções ou limpar sujeiras, como fumaça e poeira, e também para extravasar a tristeza. Mas a quantidade de lágrima que produzimos é surpreendente, até 110 litros por ano, quase dá para encher uma banheira. Uau, isso é impressionante! Nossa pressão sanguínea acorda horas antes de despertarmos. Isso porque de manhã o corpo produz um monte de hormônios como adrenalina e noradrenalina. Eles nos dão um impulso energético nas primeiras horas do dia, mas também aumentam nossa pressão sanguínea, que geralmente fica mais alta entre as 6 da manhã e o meio-dia. Durante a noite, como tecnicamente deveríamos estar dormindo e não fazer nenhuma atividade física, ela cai em até 20%. Por falar em fluidos virais, nosso sangue corresponde a aproximadamente 10% do nosso peso corporal total. É comum pensar que somos compostos mais por músculos, reservas de gordura e ossos, mas há muito mais coisas envolvidas. Em um adulto com boa forma física, os ossos são responsáveis por 15% do peso total. Entre 40% e 45% é de músculos, 15% das reservas de gordura e o resto são coisas como pele, tendões, pelos e outras coisas boas. Vamos ver, somando tudo isso dá, sim, 100%. Seus pulmões não são gêmeos, mas apenas irmãos. É que o tamanho e formato deles é diferente. O direito é maior e costuma pesar mais. E a culpa é do coração, já que ele fica um pouco mais para a esquerda. Isso cria uma pequena incisão no pulmão esquerdo, chamado de impressão cardíaca, que é também o que cardiologistas engraçadinhos fazem em show de comédia. O pulmão direito pode ser maior, mas é um pouco mais curto, já que precisa abrir espaço para o fígado. Muitas das medidas do corpo são bastante simétricas de forma surpreendentes. Se você esticar os 2 braços como se fossem asas e medir a distância entre um e outro, certamente terá um comprimento que equivale à sua altura. Com base nessas medidas parecidas, especialistas conseguem até formular teorias sobre como os humanos antigos eram.
Parece que temos evoluído para nos tornarmos cada vez mais simétricos, ficando mais atraentes e parecendo mais saudáveis para atrair parceiros. E mais, como evoluímos para também andar sobre duas patas, nossos traços simétricos ajudam a nos movimentarmos com uma quantidade mínima de energia, pois isso cria equilíbrio. Os humanos não são campeões naturais no quesito farejar, mas o nariz é capaz de captar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Cientistas ainda estão pesquisando sobre o assunto e acreditam que esse número pode ser maior. Algumas raças de cachorros podem conseguir sentir cheiros de 10.000 a 100.000 vezes melhor que a gente. Mas o melhor nariz do reino animal é do elefante, por causa da quantidade extraordinária e tipo de genes de receptores olfativos, mais de 10.000, enquanto os humanos e chimpanzés possuem menos de 400. Você pode pensar que seus dedos mínimos são os mais frágeis da mão, mas sabia que eles são muito mais fortes do que parecem? Caso se machuquem ou forem arrancados, a força total de nossa pegada cai em até 33%. O líquido do nosso estômago, composto por ácido clorídrico, cloreto de potássio e cloreto de sódio, é muito mais poderoso que qualquer alimento ácido que você possa imaginar, como o limão, abacaxi ou tomate. O pH de um ácido estomacal saudável deve estar entre 1 e 3, então, pensando bem, ele só perde para o ácido de baterias. Nossos fios de cabelo são fortes também, tanto que pesquisas estão sendo feitas para dobrar a resistência deles a materiais feitos por humanos. Uma cabeleira saudável deve conseguir suportar até 12 toneladas. Essa força vem de uma proteína chamada queratina, que está presente também nas unhas e na pele. Apenas 1/3 dos humanos possui visão perfeita. Há muito mais óculos e lentes de contato por aí do que você imagina, totalizando cerca de 66%. Mesmo sem nenhum problema visual, nossos olhos acabam enxergando menos com o passar do tempo. Quando uma pessoa nasce, a cabeça equivale a 1/4 do comprimento total. Aos 25 anos de idade, ela corresponde a apenas 1/8 da altura. Isso porque essa parte não muda muito de tamanho à medida que crescemos, ao contrário do resto do corpo, principalmente as pernas e o tronco. Os cérebros são como computadores superpoderosos, e uma única célula cerebral humana consegue reter 5 vezes mais informação que a Enciclopédia Britânica inteira. Você já ouviu falar nela? Ainda precisamos determinar a quantidade exata de dados que o cérebro pode armazenar, mas em termos eletrônicos, a capacidade de armazenamento dele é de cerca de 2.500 terabytes. Para se ter uma ideia, os arquivos nacionais da Grã-Bretanha, que já possuem mais de 900 anos de história, só armazenam 70 terabytes. Deve ser por isso que o cérebro precisa de mais oxigênio que os outros órgãos, cerca de 20% da quantidade total que entra no fluxo sanguíneo. E olha que ele só equivale a 2% do nosso total de massa corporal. Nossas atividades do dia a dia, além do efeito da gravidade, fazem com que a cartilagem de nossos tornozelos, joelhos, quadril, costas e pescoço se comprima aos poucos. Após dormir a noite toda, a cartilagem volta ao normal. Em média, você fica cerca de 1 centímetro mais alto pela manhã do que à noite. Os pilotos não podem comer refeições iguais quando estão trabalhando. Imagine que você está em um voo transoceânico. O avião está sobrevoando o Oceano Pacífico. Os comissários de bordo entregam os pratos do jantar. Todos estão apreciando a massa. O molho tem um gosto meio engraçado. Provavelmente está tudo bem. Afinal, você está comendo uma refeição de avião. Ela não vai ter o gosto de um prato de restaurante 5 estrelas. O tempo passa. Ah não, você estava certo. Tinha mesmo algo errado com a comida. Mas se todos os passageiros tiverem o mesmo problema, os pilotos também terão. Para evitar que ambos fiquem fora de serviço, os pilotos são aconselhados a não comer a mesma refeição ao mesmo tempo. Nesse cenário, se um piloto se sentir mal, o outro pode substituí-lo. Quero dizer, esta não é uma regra declarada imposta pela Administração Federal de Aviação, mas a maioria das companhias aéreas fazem suas próprias regras sobre este assunto. Os comissários de bordo têm acesso a equipamentos ocultos, como desfibrilador, tanque de oxigênio, extintor de incêndio e fita adesiva. Mas provavelmente o equipamento mais interessante que eles possuem são algemas. Esses objetos existem para proteger os passageiros de outros, e às vezes deles mesmos. Acontece que os comissários de bordo têm tudo o que precisam para desarmar um encrenqueiro. Óculos de sol de aviador ficam legais nos pilotos dos filmes, mas na vida real eles não usam óculos polarizados. Em primeiro lugar, eles têm um efeito de redução de brilho, o que pode causar alguns problemas na cabine. Um piloto tem que ler os instrumentos, mas as coisas na cabine de pilotagem, como monitores LCD, emitem luz polarizada.
Portanto, um piloto com óculos polarizados descolados não consegue ler os visores com 100% de eficiência. Os pilotos não devem usar esses óculos simplesmente por questões de segurança. Imagine o brilho do reflexo vindo do para-brisa de outro avião e o piloto não ver por causa dos óculos de sol polarizados. Já notou um buraco na cauda de um avião? Bem, a maioria dos aviões comerciais tem. Da próxima vez que você entrar em um avião, olhe mais de perto. O buraco tem um nome chique, Unidade Auxiliar de Energia, ou UAE. Parece um buraco por fora, mas na verdade é um motor de turbina escondido. Na maioria das vezes, a UAE permanecerá desligada durante todo o voo. Ela começará a funcionar quando o avião pousar, fornecendo energia para as luzes da cabine, ar-condicionado e componentes eletrônicos do cockpit. No entanto, não subestime o poder da UAE. Ela também pode fornecer a energia necessária para dar partida nos motores principais. Você assistiu a um vídeo do Incrível e aprendeu o que é UAE. É um quebra-gelo perfeito. Infelizmente, você não está de bom humor. Só quer pegar o avião, pousar e começar suas férias. Mais uma vez, há apenas uma porta para embarcar. Você está no final da fila. Por que os aviões geralmente não têm várias portas? Segundo os especialistas, o maior problema é que a ponte ocupa muito espaço. Quando se embarca em uma aeronave pela frente e por trás, ela ocupa 2 vagas. Isso não é o ideal para os administradores. Os terminais recém-reformados ou construídos tendem a ter embarque duplo em comparação com os terminais mais antigos. Mudando o cenário, vamos passar para um navio de cruzeiro. Existem passagens escondidas e portas secretas em navios. Estes segredos vêm de alguém que entende do assunto. Os funcionários do navio trabalham principalmente em sua área designada. Como um trabalhador se desloca de um lugar a outro sem usar as escadas e portas usadas pelos passageiros? Há uma rede de corredores e escadas ao redor do navio, usados apenas pela tripulação. Falo sério quando digo portas secretas. Elas se misturam com as paredes, então passam despercebidas por aqueles que não sabem onde elas ficam. Talvez você possa tropeçar em uma por acidente. Aqui está uma pista. Preste atenção nas paredes perto das escadas dos hóspedes. Tente pensar nesses gigantescos navios de cruzeiro como metais flutuantes. Isso me leva a um fato divertido. As paredes da cabine do navio de cruzeiro são magnéticas. Imagine que você está viajando para vários países a bordo de um navio de cruzeiro. Uma viagem de 1 mês. Você coleta ímãs com o tema de cada destino e decora sua cabine. Os verdadeiros fãs de cruzeiros conhecem essa mágica magnética, então já levam alguns ganchos magnéticos em sua bagagem. Dica legal: use os ganchos magnéticos para ter mais lugar para suas coisas em sua cabine. Pendure roupas e acessórios, cartões postais ou chapéus. Por falar em navios, por que alguns têm pequenos buracos jogando água constantemente? Para manter o porão livre de água. Com o tempo, a água se acumula dentro do porão e uma bomba remove a água automaticamente dali. Os navios não têm faróis. Usar faróis pode evitar acidentes. Se eles são usados em carros, por que não em navios? Os faróis são uma fonte de luz, e a luz que sai deles é refletida na fonte de luz em algum momento. Com carros, por exemplo, os faróis funcionam porque a área que você deseja iluminar é estreita, e você pode agir facilmente se vir um obstáculo na estrada. Para os navios, isso é super difícil. A fonte de luz deve ser forte o suficiente para iluminar a área que o capitão deseja ver. Grandes navios cargueiros, por exemplo, precisam de mais de 1,5 km para parar ou agir. Além disso, imagine o quão brilhante deve ser a luz do navio para iluminar toda essa área à frente. A visibilidade deles é graças a diferentes tipos de luzes chamadas luzes de navegação. Elas são pequenas, mas práticas, e iluminam de maneira padronizada para que os navios possam se ver. O interessante é que eles não apenas notam um ao outro no escuro, como também entendem os movimentos e direções um do outro. Aqui está um exemplo. Imagine um navio com 2 luzes de navegação. A da frente é mais baixa, próxima ao piso do navio. A outra, nas costas, é alta. Isso significa que a embarcação vai para a direita. Ele pode passar com segurança pelos outros navios sem atingi-los. Os trens não têm cintos de segurança. Isso é um pouco estranho. Sempre que tem um acidente relacionado a trens, surge esse assunto. Praticamente em nenhum lugar do mundo são usados cintos de segurança em trens. Vários estudos têm sido feitos sobre esta questão. Alguns deles criaram simulações de acidentes e os resultados foram surpreendentes. O uso do cinto de segurança em um trem pode aumentar o número de lesões.
Nos carros, os cintos são altamente eficazes na proteção do passageiro e são usados o tempo todo. A lógica por trás do cinto de segurança é proteger a pessoa quando uma colisão causa uma desaceleração rápida. Mas os trens carregam tanto impulso que não param rapidamente. Em um avião, os passageiros usam cinto de segurança na decolagem, durante o pouso e se ocorrer turbulência. Não existem tais coisas para trens. Entrar e sair de uma estação não é um risco alto. Especialistas acreditam que focar e fazer investimentos são outras formas de melhorar a segurança ferroviária. Agora você está viajando de trem. Você olha para fora da janela, há pequenas pedras ao longo dos trilhos para te acompanhar na viagem. Essas pedras são formalmente conhecidas como lastro ferroviário. Elas têm uma função muito importante, fornecendo suporte e manutenção aos trilhos. No entanto, elas não estão ali por mera coincidência. Agora, olhe para as pedras mais de perto. Você pode notar que não há uma única pedra cortada regularmente nos trilhos. Isso porque elas não são pedras uniformes despejadas aleatoriamente nos trilhos. Cada rocha tem bordas afiadas e abruptas. As bordas afiadas se prendem umas às outras, protegendo a ferrovia de fortes concussões. Elas facilitam a drenagem da água da chuva forte e impedem de crescer grama e outras ervas daninhas. Agora imagine substituí-las por pedrinhas redondas. Elas vão sair rolando. Por fim, o lastro se espalhará e os trilhos irão se desfazer. E esta é a última coisa que você deseja, especialmente se for um passageiro naquele trem. Nos aeroportos, geralmente pedem que você tire seu notebook da mochila e o coloque dentro de um cesto separado, enquanto passa pela verificação de segurança. O notebook é denso e o raio-x não consegue ver através dele, o que permite que alguém esconda coisas perigosas nele. Se ele estiver fora e em um cesto separado, fica mais fácil para os escaneadores detectarem algum perigo iminente. Normalmente as mensagens que você envia usando o iMessage são azuis, mas veja só, desta vez estão verdes. Não precisa entrar em pânico, o usuário não te bloqueou ou fez qualquer coisa desse tipo. Isso significa apenas que você enviou uma mensagem de SMS e não uma iMessage. As iMessages só podem ser enviadas para quem tem um aparelho da Apple, então se o destinatário não tiver um, a mensagem ficará verde. Outro motivo que faz o celular optar por um SMS é quando o seu aparelho não está conectado à internet. As iMessages passam pela web, enquanto os SMS usam a rede telefônica. Os conectores que você coloca em seus aparelhos possuem pequenos anéis plásticos para separá-los em seções diferentes. Essas seções são chamadas de pinos e cada um serve para uma coisa diferente. Cada plug possui pelo menos um anel plástico porque precisa ser dividido em pelo menos 2 pinos. Um deles serve para eliminar qualquer interferência e o outro para carregar o sinal. Se, por exemplo, seu fone de ouvido tem um anel e 2 seções, é porque possui transmissão de sinal mono, ou seja, entrega o mesmo som para os 2 ouvidos. Se ele possui 2 anéis e 3 seções, uma delas serve para cancelar qualquer interferência, e as outras 2 são uma para cada ouvido. 3 anéis e 4 seções significam que você possui um kit, uma básica, uma para cada um dos ouvidos e a última é o pino do microfone. Aposto que você nunca percebeu, mas todos os cartões de crédito, não importa de que banco ou país sejam, são exatamente do mesmo tamanho. O primeiro foi emitido em 1958 pelo Bank of America e depois um padrão internacional foi estabelecido para que todos os países seguissem. O padrão dita tanto as proporções quanto a espessura. Os apitos funcionam perfeitamente mesmo se não tiverem aquela bolinha dentro. Ainda assim eles têm. Isso porque, apesar de haver som sem ela, o barulho criado é muito grave e não é intenso o suficiente. Quando você sopra, a bolinha começa a se mexer lá dentro, criando tons diferentes e tornando o barulho mais notável. O jeans possui rebites metálicos desde que foi inventado. Jacob Davis, o homem que fabricou a primeira calça jeans, pregou rebites de cobre nos pontos onde ela fica mais suscetível a rasgar para fortalecer a costura. Hoje eles servem mais como itens decorativos, pois já são considerados parte da peça. A bola de basquete possui bolinhas em sua superfície que servem como pontos de fricção. É importante que ela não escorregue das mãos dos jogadores. Houve uma época em que se jogava basquete com uma bola de futebol. O piso era muito escorregadio e impossível jogar, pois era preciso tomar muito cuidado para manter a bola no lugar. Então foi preciso mudar o design dela.
Quanto mais pontos de contato qualquer objeto possui com a superfície, maior a fricção, então há menos chances de ela escorregar sobre a superfície. Foi por isso que a bola ganhou esses pontinhos. Os furos que os cabos das panelas possuem não servem só para que você possa pendurá-las na parede. Também é possível apoiar conchas lá enquanto prepara a refeição. Ela ficará acima da panela e o molho não vai espirrar no fogão. Apenas lembre de retirar o excesso de molho ou de comida antes, para que não escorra para o cabo da concha. Enquanto você tira tudo da máquina de lavar louças, seus recipientes plásticos acabam molhando de novo. Parece que eles nunca secam, e isso é verdade. A culpa disso é o material. Os pratos aquecem e resfriam lentamente. E aí a água que sobra evapora e seca rapidinho. Quando você tira os recipientes de plástico de lá, eles resfriam rápido demais. Então a água não seca da superfície e continua lá. Outra fonte de água acumulada são as xícaras viradas de cabeça para baixo. Mas você já percebeu que algumas possuem o fundo côncavo? Elas não acumulam água dentro da lava-louça. Dê uma olhada no papel alumínio. Um lado é sempre brilhante, enquanto o outro é opaco. Durante a produção desse material, ele é achatado com prensas. E é tão fino que acaba rasgando, então são usadas 2 folhas por vez. Aí os lados que ficam virados para a prensa permanecem brilhantes, enquanto os do meio ficam opacos. Nós vemos toda hora as letrinhas AM e PM nos relógios. Elas vêm do latim, que ainda é usado para muitas outras abreviações. O AM significa ante meridiem, ou antes do meio-dia, e o PM significa post meridiem, ou seja, após o meio-dia. O mesmo se aplica a Libra, abreviada como LB, por causa da frase latina Libra Pondo. A maioria dos assentos dos cinemas é vermelha, e o motivo não é uma melhor visibilidade, e sim o contrário. À meia-luz, o vermelho é a primeira cor que desbota diante de nossos olhos, e é exatamente isso que queremos nesse ambiente, não ver nada além da tela. Outra coisa, os cinemas foram inspirados nas sofisticadas casas de ópera italianas, que também tinham assentos vermelhos. Você já se perguntou por que tantos personagens da Disney usam luvas brancas? Bem, na época em que as animações eram em preto e branco, colocar luvas brancas nos personagens era uma forma de fazer as mãos se destacarem do resto do corpo. Depois a animação evoluiu, mas as luvas permaneceram como parte da tradição da Disney. Há outros motivos também. Mãos humanas tornam mais humanizados e familiares os personagens animais. Além disso, aquelas luvas são muito mais fáceis de animar, o que acelera o processo. Os gatos têm o hábito de esfregar seus corpos contra os nossos, mas você sabe por que eles fazem isso? É assim que o felino transmite o cheiro dele para nós, demarcando o território e mostrando para todos quem é o humano dele. Isso também é um sinal de afeto. Quando um faz isso, ele mostra que a pessoa faz parte do círculo de confiança dele. Você já se perguntou por que é tão difícil matar um mosquito? Bem, para eles somos como bichos preguiça. É que eles enxergam as coisas em câmera lenta comparado a nós. Cada espécie possui sua própria percepção de velocidade. Aquela com que enxergamos será 2 vezes mais veloz para uma tartaruga e 4 vezes mais lenta para um mosquito. Ligue um vídeo em velocidade 0,25 e imagine alguém se aproximando de você nesse ritmo. Bem, é assim que os mosquitos nos enxergam. Então, sim, há tempo de sobra para escapar. As placas de sinalização de trânsito possuem diferentes formatos e cores para enviar diferentes sinais para o cérebro. Os formatos ovais são mais amistosos, os quadrados são muito familiares e seguros, então geralmente são regulatórios. Já os triangulares refletem instabilidade, sendo comumente usados em placas de alerta. E tem a placa de pare, que possui um formato especial de octógono, o mais inusitado e desconfortante de todos. Ele serve para chamar a atenção. Pintada de vermelho, ela se destaca entre as demais, e é exatamente disso que precisamos. Algumas calçadas possuem pequenas placas com bolinhas na superfície. Não prestamos muita atenção, mas elas são muito importantes para quem tem problemas de visão, pois sinalizam um declive que leva a uma passagem de pedestres. Há vários desenhos nela que sinalizam coisas diferentes. As notas escolares dos Estados Unidos são letras, e não números. A, B, C, D e F. Mas cadê o E? O sistema moderno de avaliação foi criado em 1897. No começo eram usadas letras de A a E. A significava excelente, B era bom, a C representava razoável e a D indicava passou. Abaixo disso havia a E,
ou reprovado, que era confundida com o oposto, excelente. Aí, pouco depois, isso mudou. O F de falhou faz muito mais sentido. Você está em uma feira de comida na Islândia quando vê algo pela primeira vez. Um pão vulcão. Você come uma fatia e, por incrível que pareça, o negócio tem um gosto ótimo. Desconfiada de como isso funciona, você dá uma olhada no processo de fabricação. Esta cozinha está estranha ou é impressão minha? O forno é a própria natureza, mais precisamente um campo de fontes termais. É melhor tomar cuidado para não se queimar com o vapor que brota do chão. Agora um padeiro islandês está mostrando sua receita tradicional de pão de centeio para você. Farinha de centeio, confere. Fermento, confere. Misture tudo e despeje em uma panela. Em seguida, é preciso cavar um buraco onde você colocará a panela para o pão assar. Você cava cerca de 40 centímetros até ver a água borbulhando no chão. Se quiser fazer como os moradores de lá, basta usar seu dedo para checar a temperatura da água. Credo, tá pelando. Na verdade, a terra é aquecida pela lava. A Islândia é uma das regiões mais vulcânicas do mundo, com mais de 30 vulcões ativos ao mesmo tempo. Depois de enterrar o pão na terra vulcânica, você o deixa lá e espera 24 horas até ficar pronto. No dia seguinte, o pão estará totalmente assado e super saboroso. Ah, e a melhor parte é que você acabou de participar de uma tradição antiga da Islândia. Os islandeses vêm fazendo isso desde os anos 1800. Vamos supor que hoje é seu primeiro dia de trabalho em um museu e que sua missão é limpar a máscara de Tutankhamon. Você pega seu material de limpeza e... Ah, não. Isso não pode estar acontecendo. Você acabou de quebrar a barba do Tutankhamon. Eu não desejaria essa tragédia nem para o meu pior inimigo. Essa história é verídica. Em 2014, um funcionário de um museu egípcio quebrou a barba da máscara do Tutankhamon e a colou, torcendo para que ninguém percebesse. Essa máscara foi descoberta em 1922 e é considerada um dos 10 símbolos da civilização humana. Ah, sabe a melhor parte dessa história? Os historiadores só descobriram a cola em 2016. Então, se você visitou o museu entre 2004 e 2016, deve ter visto a barba colada. Quando digo Saara, o que vem à sua mente? Um deserto infinito, né? Bem, de acordo com cientistas, o Saara nem sempre é um deserto. De vez em quando ele fica verdinho, mas você provavelmente não verá isso em vida. A cada 10 mil anos, o Saara passa por um período de umidade, quando a areia dá lugar a uma vegetação exuberante e a lagos brilhantes. Isso acontece por causa de uma inclinação no eixo da Terra, que afeta as configurações climáticas ao redor do globo. Já pensou na esfinge cercada por uma floresta? Seria impressionante. E por falar em Saara, digamos que você viajou para o ano 1800 a.C. Se chegar na hora certa, pode até ver a construção da famosa Pirâmide Negra na cidade de Dahshur. Estas são as famosas pirâmides de Gizé, mas serviram para uma proposta semelhante, abrigar sarcófagos. Em 1892, arqueólogos que estavam escavando essa região encontraram uma parte importante da Pirâmide Negra que estava perdida há séculos. O Ben-Ben era a ponta das pirâmides egípcias antigas. Ele era formado por um bloco sólido, geralmente feito de calcário. A maioria deles era coberta de ouro e refletia os primeiros raios do sol todos os dias. Alguém aí me empresta uma máquina do tempo, por favor? Sabe quando você come algo muito apimentado e suas bochechas ficam vermelhas? Ao que tudo indica, isso também acontece com os pássaros. Por exemplo, os canarinhos podem mudar de cor depois de comer pimenta. Essas aves têm um pigmento especial que permite que elas mudem de cor dependendo do que comem. Então, se um canário amarelo comer pimentas vermelhas, ele pode ficar alaranjado ou vermelho. As pedras conseguem se mover sozinhas pelo chão afora? Bem, você pode ter essa impressão se visitar o Racetrack Playa, na Califórnia. O lugar é um lago seco que abriga um dos fenômenos mais estranhos do mundo, as pedras que andam. São pedras de uns 300 quilos que se movem em linha reta, deixando um rastro de até 460 metros. Elas foram descobertas nos anos 1900 e até pouco tempo ninguém havia tido a sorte de presenciar os passeios delas. Foi só em 2014, após muita observação e pesquisa, que alguns cientistas desvendaram esse mistério. As pedras que andam surgiram por causa do equilíbrio perfeito entre vento, gelo e água. Quando chove, a água que cai sobre a terra se congela e forma uma camada de gelo. Se estiver ventando, as pedras são facilmente empurradas, passeando pelo lago seco. Mas ei, se algum dia você for visitar o Racetrack Playa, não incomode as pedras. Na costa ocidental da França, você encontrará um local perfeito para passar as férias, chamado Offray.
Ele atrai turistas que procuram paisagens cinematográficas e praias exuberantes. Mas não é só por isso. Lá, um fenômeno extraordinário acontece quando duas ondas com formatos diferentes batem uma na outra. Algo chamado cross-sea. É como se o mar se transformasse em um tabuleiro de xadrez gigante, dividido em centenas de quadradinhos. E não é uma ilusão de ótica. Isso só ocorre em locais onde águas de tipos diferentes se encontram. Se um turista viu um cross-sea em Ré, provavelmente houve uma tempestade em um mar diferente ali perto. Essa água de tempestade viaja com a ajuda das correntes e se encontra com a água de Ré, criando essas correntezas quadradas. Tirando essa ilha e Israel, não há nenhum outro lugar no mundo em que aconteça algo assim. O que vamos mostrar agora vai lhe dar arrepios ou fazer você se encantar. Eu diria que depende da hora do dia em que você verá este lugar. Perto da cidade de Gryfino, na Polônia, você encontrará uma paisagem inusitada, uma floresta de pinheiros, onde cada árvore tem base curvada. Se você for lá durante o dia, ficará fascinado pelas curvas de 90 graus das árvores. Dá até para usar os troncos como banquinho para fazer um piquenique. Mas visitar esse lugar à noite vai encher você de medo. Há uma camada fina de névoa pairando ao redor, fazendo a floresta parecer fantasmagórica. A ciência ainda não sabe explicar por que as árvores são assim. E aí, você visitaria esse lugar de dia ou de noite? Você saiu para acampar e de repente encontrou um grande nevoeiro. Isso pode acabar com suas fotos, mas você pode contar com uma coisa boa. Dias enevoados são perfeitos para um fenômeno chamado arco de névoa ou arco-íris branco. Ele ocorre por causa das inúmeras gotículas de água que fazem a névoa ser menor que 0,05 milímetros. Então, em vez de um arco-íris colorido, você vê um transparente, com bordas externas avermelhadas e bordas internas azuladas. Agora vamos supor que você está andando por aí em uma cidadezinha da Europa, apreciando os prédios antigos e um clima agradável de verão. Você sente fome e resolve digitar no Google Maps o nome de um restaurante que seu amigo indicou. Ele só fica a 10 minutos a pé dali. Você segue o pontinho azul do seu GPS e chega a seu destino com facilidade e rapidez. A tecnologia é uma maravilha, não é mesmo? Mas e se eu lhe dissesse que os Estados Unidos gastam mais de 2 milhões de dólares por dia para manter os satélites que fazem os GPS funcionarem? Pois é, esse é o preço. Para implementar isso, eles gastaram mais de 12 bilhões de dólares norte-americanos. Você já ouviu falar de uma coisa chamada bola de neve natural? Isso pode ser a prova de que a natureza é mesmo perfeita. Em 2016, as praias do Golfo de Ob, no nordeste da Sibéria, ficaram cheias de fileiras de bolas de neve gigantes. Bolas de 1 metro de diâmetro. Esse fenômeno raro e lindo acontece quando pequenos pedaços de gelo rolam movidos a ventos fortes e água. Quando mais adiante eles rolarem, mais gelo acumularão e mais gelo será polido. Aí eles acabam como bolas de neve gigantes e perfeitas. Elas já são deslumbrantes sozinhas. Agora imagine que maravilha quando estão juntas. Aparelhos dentários para cães, camarões surpreendentemente coloridos, peixes cuspidores de fogos de artifício. O reino animal é cheio de surpresas que provam que a natureza tem a mente mais criativa. Um único fio de cabelo pode conter até 85 gramas, ou seja, teoricamente, todo o seu cabelo da cabeça poderia suportar o peso de 2 elefantes adultos. Alguns caracóis podem dormir até 3 anos, mas eles geralmente têm sono de 13 a 15 horas e acordam turbinados de energia por mais 30 horas. As cigarras periódicas saem de seus abrigos subterrâneos a cada 13 ou 17 anos. Esta é uma adaptação biológica para que nenhum outro animal possa depender delas como fonte de alimento. A expectativa de vida da maioria dos bichos é mais curta. Os cientistas acreditam que os primeiros humanos perderam seus pelos para não superaquecer durante a caça. Em vez disso, evoluímos para armazenar gordura para nos mantermos aquecidos. Por isso, nossa cabeça é coberta por cabelos longos e grossos. Afinal, não há gordura no couro cabeludo. Os cães podem usar aparelho para corrigir os dentes, assim como os humanos. E você pode não acreditar, mas essa invenção existe há mais de 30 anos. Os cachorros também podem ter obturações se quebrarem um de seus dentes em caso de cáries ou danos nas coroas. O menor macaco do mundo, o sagui pigmeu, consegue abraçar um polegar humano como um tronco de árvore. As corujas são capazes de ver a cor azul, e elas não possuem globos oculares como os humanos. Os delas são mais como tubos oculares. E já que eles não conseguem se mover dentro da órbita ocular como os nossos olhos, as corujas precisam girar toda a cabeça. As borboletas sentem os cheiros com os pés, as cobras com a língua e os polvos com os braços.
Os ratos toupeiras, cegos, vivem no subsolo e enviam informações uns aos outros batendo a cabeça nas paredes dos túneis. As renas mudam a cor dos olhos dependendo da estação. Eles são dourados no verão e azuis no inverno. As abelhas mostram a localização de uma fonte de pólen para as outras como uma dancinha. O soco humano mais rápido registrado é de 72 km por hora. As lacraias do mar atingem 80 km por hora. Essas criaturas também contam com 16 cones sensíveis à luz em seus olhos, contra apenas 3 dos humanos, e graças a isso podem ver cores inimagináveis para nós. Elas também são muito coloridas, mesmo para os nossos olhos, e a maneira como veem umas às outras está além das nossas fantasias mais malucas. Os camarões estalo, no entanto, vencem seus vizinhos marinhos com a força, pois fecham sua grande garra direita com tanta velocidade que isso forma uma bolha de ar incandescente debaixo d'água, e é literalmente quente. A temperatura dessa pequena bolha atinge momentaneamente quase a mesma da superfície do Sol. A árvore mais antiga que conhecemos chama-se Matusalém e tem 4.700 anos. Ela era uma mudinha no século 27 a.C. Os golfinhos dormem com metade do cérebro descansando enquanto a outra permanece alerta. Os cavalos possuem um coração como nós, mas tem um órgão semelhante a um coração na parte inferior de cada pé chamado sapo, que bombeia sangue pela perna toda vez que o animal fica parado em pé. Muitos tipos de cavalos marinhos são parecidos com os camaleões, não só por causa de sua capacidade de mudar de cor, mas também porque seus dois olhos se movem independentemente um do outro. Alguns cavalos marinhos não conseguem mudar de cor à vontade, mas nascem com cores que combinam com seu habitat. Por exemplo, vermelho para coral ou verde para algas. Os flamingos bebês são branco-acinzentados. Eles se alimentam de algas e frutos do mar, contendo uma substância chamada carotenoide, e graças a ela, com o tempo adquirem plumagem rosa. É a mesma substância que está presente nas cenouras. Sua pele também pode ficar alaranjada se você comer cenoura demais. As cores preta e branca de uma zebra não ajudam a se esconder dos predadores, e sim de evitar picadas de insetos perigosos, como a mosca tsetse. A mosca vê a zebra, mas ao se aproximar voa ou colide com o animal e ricocheteia. Ninguém sabe exatamente para que isso acontece. Uma teoria diz que a pelagem preta e branca dela cria uma ilusão de ótica que confunde os insetos. Graças à sua altura e boa visão, as girafas podem ver o perigo se aproximando de longe. A cabeça delas é como uma torre de vigilância, e elas avisam umas às outras da ameaça de uma maneira muito incomum, com a ajuda de um zumbido baixo. As gaivotas podem beber água salgada. Elas têm glândulas secretoras de sal perto dos olhos que purificam a água do mar rapidamente, e o resíduo salgado sai pelas narinas. Talvez a criatura mais inacreditável do mundo seja a água-viva. Ela não tem órgãos sensoriais convencionais, como olhos, ouvidos e nariz, nem esqueleto. E o mais importante, não possui cérebro nem coração. O corpo é quase inteiramente feito de água. Por isso, se você tirar uma água-viva do mar e colocá-la na praia, ela logo derreterá. Ao mesmo tempo, há uma espécie que pode viver para sempre em um ambiente seguro. Os caranguejos ferradura têm 2 olhos nas laterais da cabeça, mais 5 no topo da casca, 2 perto da boca e 1 na cauda. Este último é usado como fotorreceptor, capta a luz do sol e diz ao caranguejo se é dia ou noite lá fora. Os hipopótamos não ficam com a pele queimada no sol escaldante, pois produzem seu próprio protetor solar. É uma espécie de suor rosa que cobre todo o corpo. Os ratos canguru são capazes de ficar sem água por anos, e às vezes, até por toda a vida. Eles vivem em desertos extremamente áridos e obtêm toda a água que precisam das sementes e plantas das quais se alimentam. Os basiliscos verdes possuem uma capacidade incrível de correr na água. Primeiro, as patas traseiras são equipadas com dedos longos com franjas de pele que podem se espalhar na água. Como resultado, uma superfície maior do pé do lagarto entra em contato com a superfície. Então ele move as pernas de maneira incrivelmente rápida quando corre. Isso cria pequenas bolsas de ar que evitam que o animal afunde, mantendo-o na superfície. O peixe cardinal bangai foi chamado de cuspidor de fogos de artifício por um motivo. Quando engole muitos ostracodos, que são um tipo de zooplâncton, estes começam a brilhar dentro do corpo do peixe devido à sua bioluminescência. Como resultado, ele fica mais visível e exposto a predadores. É por isso que cospe os ostracodos e parece lançar explosões de fogo azulado. Os gambás são imunes ao veneno de cobra. O segredo é um peptídeo que os ajuda a neutralizar produtos químicos perigosos. É por isso que as cobras são a guloseima favorita na dieta deles. Os suricatos têm manchas escuras ao redor dos olhos, mas esses círculos pretos não estão lá apenas para tornar as criaturas mais adoráveis. Eles também funcionam como óculos de sol embutidos. A pele escura nas manchas bloqueia o sol escaldante, para que os suricatos possam olhar diretamente para o céu.
Além disso, o suricato que fica de sentinela, de olho nos pássaros e outros predadores, pode facilmente ver o perigo e alertar seus companheiros. Os salmões são navegadores habilidosos, capazes de envergonhar a maioria dos motoristas. No entanto, essa competição não seria justa. Afinal, esse peixe consegue sentir o campo magnético do planeta e usar esse conhecimento caso se perca. Os dingos contam com pulsos giratórios, assim como os humanos. Isso os ajuda a subir em árvores, usar as patas como mãos para pegar comida e até abrir portas. Os caranguejos esponja são os ícones de estilo no reino animal. Eles cavam e cortam esponjas do mar para fazer seus próprios chapéus. No entanto, o objetivo deste acessório é para proteção. Eles o usam para se esconder dos predadores e se proteger de mordidas. O esquilo voador brilha sob luz UV, emitindo luz rosa. Isso acontece porque ele consegue absorver a luz e emiti-la de volta em outro comprimento de onda. As maçãs que você costuma pegar no supermercado parecem estar novinhas, mas pode ter até 1 ano que foram colhidas. Sua conservação depende de como elas foram armazenadas. Primeiro, elas são cobertas por cera. Depois, a cera é seca com ar quente. E por fim, as maçãs são guardadas em local frio. Os bichos preguiça prendem a respiração com muito mais maestria que os golfinhos. Essas criaturinhas lentas conseguem desacelerar sua frequência cardíaca e prender a respiração por até 40 minutos. Se assistissem a uma série de tirar o fôlego, respirariam literalmente uma vez a cada episódio. Se você observar uma foto antiga, verá que as pessoas não tinham aqueles sorrisões bonitos que vemos nas fotos de hoje. É que os fotógrafos preferiam que as pessoas ficassem sérias, então pediam a elas que dissessem qualquer palavra que as fizesse ficar com os lábios cerrados. Nada de X. A Terra não é o único planeta que tem água. Cientistas da NASA acreditam que uma das luas de Júpiter, a Europa, tem um oceano com o dobro da quantidade de água que temos aqui. Essa água está escondida sob uma grossa camada de gelo. Até Marte tem um pouco de água líquida. As cigarras estão entre os maiores insetos voadores que existem na natureza. A maioria das espécies não é tão impressionante, pois só mede de 2 a 5 centímetros. Só. Mas a maioria delas tem um corpo cujo comprimento é de aproximadamente 7 centímetros. Para se ter uma ideia, a envergadura de asas dela tem 20 centímetros. É um inseto muito grande. Nem todas as cabras comem mato ou grama. Algumas preferem subir em árvores para comer algo diferente. São as cabras marroquinas, animais especiais que habitam o norte da África. O fato é que elas se sentem mais atraídas pelos frutos da árvore de argã do que pelo mato comum. E dá para entender. Os frutos do argã parecem maçãs douradas. Essas cabras são bastante ágeis, então sobem facilmente nas árvores para comer essas frutas suculentas, e raramente precisam de ajuda para descer. Existe uma criatura que pode, tecnicamente, viver para sempre. Há uma espécie de água-viva conhecida como Turritopise dormil, ou seja lá como for que se pronuncia este nome aqui. Bem, essas criaturas têm o superpoder de renascer. Então, sempre que sofrem algum tipo de dano físico ou algo assim, essas águas-vivas voltam para o estágio de filhotes para crescerem novamente. Agora vamos testar seus conhecimentos. Há mais árvores na Terra ou estrelas na Via Láctea? Se a sua resposta for estrelas, sinto muito, mas se enganou. De acordo com as estimativas de cientistas, há cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia e mais ou menos 3 trilhões de árvores na Terra. Isso é impressionante. Plutão ainda não completou uma órbita inteira desde que foi descoberto. E olha que isso aconteceu em 1930, hein? É que o planeta leva cerca de 248 anos para concluir uma órbita ao redor do Sol. Por falar nisso, Mercúrio é o mais veloz. Ele leva apenas 88 dias para completar sua órbita. Plutão, por sua vez, só completará sua órbita no ano 2178. Desculpe, amigão, mas não poderia esperar. Mais uma curiosidade legal sobre planetas. O planeta anão Haumea tem um formato muito peculiar. Ele parece uma batata. Seu tamanho é o mesmo de Plutão, e ele tem anéis parecidos com os de Saturno. Se algum dia quiser localizá-lo, saiba que ele fica além da órbita de Netuno. Os nachos não são uma comida antiga do México. Eles foram inventados menos de 100 anos atrás. Dizem que Inácio Anaya, cujo apelido era Nacho, criou este prato nos anos de 1940. Existe uma história legal por trás dessa invenção. Uma cliente estava com muita fome e perguntou se Inácio poderia trazer algo diferente para ela e suas amigas naquele dia. Ele viu o quão famintas as moças estavam e resolveu preparar algo rápido para elas.
Ele precisou improvisar com os ingredientes que tinha ali na hora, então colocou algumas tortilhas no prato, pôs queijo ralado em cima e aqueceu tudo de cima para baixo. Para tornar o prato mais saboroso, jogou um pouco de pimenta jalapeño. Mami Fina, a cliente, perguntou qual era o nome daquele lanche diferentão. Inácio não pensou muito e disse logo que era um especial do Nacho. As laranjas não são necessariamente alaranjadas. Se crescerem em regiões subtropicais, o clima não será frio o suficiente para quebrar a clorofila, então a casca da fruta ficará amarela ou esverdeada. Essas laranjas geralmente são tratadas com gás etileno para ficar alaranjadas. Que coisa, não? Ok, aqui está uma charada para você. O que a pasta de amendoim e o anel de noivado têm em comum? Os dois contêm diamantes. Cientistas aprenderam a transformar pasta de amendoim em diamantes. Eles extraíram o oxigênio do dióxido de carbono. Depois pegaram o carbono e o colocaram sob uma pressão intensa. No fim do processo, obtiveram diamantes. Em questão de segundos, eu acho. O baiacu, também conhecido como peixe-balão, é famoso por duas coisas. Por ser desajeitado e por se encher até ficar igual a uma bola. Isso o ajuda a sobreviver no meio selvagem. Esses peixes não são comestíveis quando estão inchados. Na verdade, eles não são comestíveis nem quando estão sem ar. Seu veneno é mais de 1000 vezes mais tóxico do que o cianeto. Não conte com antídotos, eles simplesmente não existem. Pelo menos não ainda. Não são apenas as pessoas que podem se tornar cavaleiros, os pinguins também. Existe um vivendo em Edimburgo, que recebeu o título de cavaleiro em 2008. Este é o Nils Olav III, mascote e coronel, chefe na Guarda Real da Noruega. Quanto você calça? Aposto que bem menos que a Estátua da Liberdade. Nenhuma estátua precisa de calçados, mas se a Estátua da Liberdade resolvesse calçar um par de tênis, precisaria procurar o tamanho 879. E não é surpresa para ninguém, já que ela tem 46 metros de altura. Esses são os músculos que fazem a gente se arrepiar. Essas coisinhas com formato de ventilador são chamadas de arrector pili, e nós as temos na base de cada folículo. Sempre que está frio, elas se contraem, fazendo nossos pelos se eriçarem, criando o arrepio. Você pode pensar que não é um atleta, mas se já passou suas roupas em locais super desconfortáveis, você é. Eu explico. É que a passagem radical de roupas é um esporte no qual as pessoas levam tábuas de passar para locais totalmente inesperados, como florestas, canoas ou montanhas, e passam as roupas lá. Tem gente que faz isso até em cima de estátuas de bronze ou debaixo d'água. E sim, existem até campeões oficiais. Seria bem melhor usar essa energia para normalizar as roupas amarrotadas, né? As batalhas de rap não surgiram recentemente. Na Inglaterra medieval existia uma coisa chamada flyting, que era muito parecida com as batalhas de rap contemporâneas. Isso era bastante popular nos séculos XV e XVI, quando dois oponentes zombavam um do outro em uma batalha improvisada. O mapa da língua diz que cada parte desse músculo sente um sabor diferente, mas não é assim não. Existem papilas gustativas que sentem certos sabores mais do que outros, mas não significa que uma região detecta o sabor doce melhor que as outras. Estudos mostraram que todas as partes da boca têm papilas gustativas sensíveis a todos os sabores. Os camaleões não mudam de cor para se camuflar no ambiente. Isso provavelmente seria uma coisa bastante cansativa. Na verdade, outras coisas, como o estado de humor, temperatura ou a quantidade de luz que recebem, é que afetam a cor. Quando os camaleões relaxam e esticam suas células, cristais que ficam dentro delas são afetados pela luz. Esses répteis usam os cristais para se comunicar uns com os outros. Então, por exemplo, cores mais escuras mostram que eles não estão em um bom dia, que provavelmente estão irritados com alguma coisa. Cuidado com camaleões irritados. Os perus conseguem corar assim como as pessoas. Funciona da mesma forma, eles coram quando estão nervosos, empolgados ou quando se sentem mal. Dá pra ver a pele de seus pescoços e cabeças ficar vermelha. Os gambás não dormem pendurados em suas caudas como se vê em muitos desenhos e algumas fotos. Suas caudas são fortes, então esses animais conseguem se agarrar em galhos e sustentar seu peso corporal, mas só por períodos curtos. Os adultos são pesados demais para ficar nessa posição por muito tempo, então não conseguiriam descansar se isso fosse verdade. É praticamente impossível passar a noite assim.